Olá, o objetivo desse tutorial é demonstrar como se fazer distribuições de frequência, histogramas e polígonos de frequência no Excel. Como vocês podem perceber, o enunciado trata-se daquele demonstrado na página 9, em que a direção de uma empresa solicita que seja feita uma análise dos preços das refeições na região central e do bairro de uma determinada cidade. Então vamos aos passos necessários para fazer os polígonos e o histograma. Nessa coluna, vocês vão ter, nessa planilha, aliás, vocês vão ter os dados das refeições. Então nós precisamos seguir alguns passos que tem na apostila que vão ajudar a gente a entender melhor. O que a gente precisa fazer? Coletar os dados e as informações que estão aqui nessa base de dados. Vamos começar pela localização do centro, ok? Então, vou colocar aqui o número de observações do evento. Quantas são? Você pode contar usando essa função aqui, conte valores, abre parênteses, vem aqui e marca as refeições do centro. Bem, são 50 observações. Observem que eu já coloquei aqui os dados em ordem crescente. Isso pode ser útil para vocês. Agora vamos estabelecer o número de classes. Nós podemos utilizar aquele teorema de Sturges. Não é muito usado quando você tem amostras muito grandes, já que o número de classes pode aumentar bastante. Então, vamos estabelecer aqui 10, usando aquela regra sugerida por Levine de que pode ser 10, no mínimo 5, no máximo 10, no máximo 15. Então, vamos usar 10 classes. Agora, vamos encontrar a amplitude total dessa amostra de informações. Então, eu vou pegar a informação de maior valor, que é essa aqui, menos a de menor valor, que é a primeira. Ok? Temos amplitude. Essa amplitude, naturalmente, está em reais, né? O máximo e o mínimo, a diferença entre o máximo e o mínimo. Então, amplitude da classe. Eu vou dividir a amplitude total pelo número de classes que foram definidas, 4,90. Então, R$ 4,90 seria a amplitude de uma classe. Para auxiliar a nossa análise, vamos arredondar esse valor para R$ 5,00. Isso pode ser feito, não tem problema. Agora já temos amplitude e o número de classes. Para estabelecer o bloco, que é o próximo passo, bloco de classes, temos que entender o seguinte: você tem a classe inferior, que vai de R$ 14, vai de o preço inferior, que é R$ 14, e a amplitude, que é 5. Então, a primeira classe, ou seja, o primeiro bloco, ia de R$ 14 até R$ 19, excluindo os valores. Estou colocando detalhado aqui para ajudar a entender. O valor de 19. O que isso significa? Significa que nessa faixa vamos ter só refeições até o valor de R$ 19, excluindo o valor exato de 19. Isso significa que o bloco da classe vai ser 18,99. Ou seja, o bloco que representa essa classe é 18,99. Isso aqui nós não vamos precisar, porque os intervalos nós não vamos fazer manualmente. Vai ser pelo Excel. Então, se eu tenho a classe, o bloco, e eu tenho a amplitude, que é R$ 5,00,
eu vou ter, naturalmente, os outros blocos de classe somando esse bloco anterior mais o intervalo, mais a amplitude da classe. E assim sucessivamente. Ok? Então é só travar essa célula aqui e arrastar. Nós queremos 10 blocos. Então aqui tem 12. Então vamos tirar 2 aqui, que nós definimos que vão ser 10 blocos de classe. Está aqui os 10 blocos. Feito isso, é só chamar as operações do Excel agora, da base de dados. Você vem aqui em Dados, Análise de Dados, Histograma, já está marcado aqui, histograma. OK, apaga isso aqui, já estava de um exercício anterior, apaga tudo. Vamos desmarcar aqui para explicar. E você vai ler aqui, intervalo de entrada. O intervalo de entrada são os preços. Você vem aqui e marca. Intervalo do bloco são os blocos. Observe que eu comecei a marcar a partir da célula 1. Então, aqui tem um rótulo, tem o nome da coluna. Para que o Excel entenda que foi feito isso, é necessário flagar aqui no rótulos. Okay? Em seguida, você vai escolher o local onde vai sair o histograma e a distribuição de frequência. Pode ser numa planilha, numa nova pasta de trabalho. Nesse caso específico, vamos escolher uma nova pasta de trabalho. E nós desejamos que saia a percentagem acumulada e o resultado do gráfico. Geralmente são utilizadas essas duas opções. Você vem aqui em OK, aparece o histograma. Agora é só configurar e continuar o trabalho para ser feita a análise em seguida. Vou configurar aqui o gráfico. O histograma é um gráfico de frequências. Então você marca aqui e adiciona rótulo de dados. Ok? Aumenta mais um pouco. Vou colocar uma letra menor. Você pode incluir também aqui na frequência acumulada também informações com os percentuais. Tendo o histograma e tendo também a distribuição de frequência, vai ser necessário incluir duas informações para que seja possível fazer o polígono de frequência. Essas informações são as seguintes. Aqui você tem a frequência, que é a absoluta. Vou abrir aqui a coluna. Essa frequência é absoluta. Essa frequência aqui é a relativa acumulada. Frequência relativa acumulada. Você vai incluir aqui agora a frequência relativa. E vai incluir o ponto médio da classe. Frequência. Você sabe que o número de observações é 50. Vamos colocar aqui. Observações. Ou poderia buscar da outra planilha. 50 igual 1 dividido por 50. Você vem aqui, trava a célula B13, que é a base, que é o denominador, e clica duas vezes. Vem aqui em percentuais, duas casas, é o suficiente. Para encontrar o ponto médio da classe, vamos lembrar do seguinte: o valor de menor observação, de menor valor,
ou seja, a refeição de menor valor, era de R$ 14. Nós calculamos também o intervalo da classe, que foi de R$ 5. Ok? Então, a primeira classe vai de 14 até R$ 19. O ponto médio da classe é a soma do limite inferior da classe com o limite superior da classe dividido por 2. Encontramos 16,5. Como as classes têm a mesma amplitude, basta você adicionar o intervalo da classe para as outras. O que você vai ter? A primeira vai ser, vou colocar a memória aqui para ajudar a lembrar, 14 mais 19 dividido por 2. Então você só faz isso aqui, ó, mais 5. Ok? Então, vamos travar aqui, facilitar a conta. F4, e você vem até aqui. Você encontrou os pontos médios. Agora vamos fazer o polígono. O polígono, ele utiliza a frequência relativa como informação principal. Você vem e marca aqui. Inserir linhas. Ele vai aparecer dessa forma. Mas esse não é exatamente o gráfico, o polígono de frequência. O que caracteriza o polígono de frequência é a inclusão de mais um ponto médio nos extremos. Você inclui, então, afasta aqui o gráfico, o histograma, e inclui uma frequência nula, uma frequência que não tem observações. E aqui diminui um intervalo. Então, 16,5, que é o ponto médio, menos 5. E adiciona um à frente. 61,5 mais 5. Feito. A frequência relativa, nesse caso, dos dois pontos médios que foram incluídos, já estão aqui. Ó. Então é só fazer o gráfico. Você vem aqui, marca, inserir linha. Observe que o início está tocando o eixo X. Colar aqui embaixo. Feito a inclusão da linha, é necessário que no eixo X estejam os pontos médios. Então, para isso, basta vir aqui, clicar com o botão direito, marcando com esse retângulo aqui o eixo X. Você vem aqui em Design, selecionar dados, e aqui no eixo horizontal você clica em Editar. Vai aparecer esse rótulos do eixo. Você marca sem rótulo nesse caso, tá? Você marca aqui os pontos médios que você encontrou. Tá ok? Ele já aparece aqui e depois no gráfico. Está feito o polígono de frequência.